Tem mais ou menos 10 anos que eu dou aula para as pessoas, né? Eu comecei a dar aula ali mais ou menos com meus 15 anos e nesse meio tempo eu também me tornei empresário, construí um negócio digital, trabalhei em grandes agências de marketing digital, conhecidas por lançamentos, por vendas de cursos online, por vendas. E se existem duas coisas que podem fazer o faturamento de um projeto digital, de um projeto como um todo, não escalar, né? E obviamente isso é mais detalhado do que parece, mas normalmente o problema de empresários digitais está em duas coisas, dois pontos. Ou o problema está no produto, ou o problema está na comunicação. Essa não é uma aula sobre produto. Se você quiser ter um vídeo sobre produto, eu vou gravar ele nos próximos dias e aí já vou colocá-lo aqui. Nessa aula eu quero falar sobre o que eu vi nos bastidores do mercado digital, o que eu vi trabalhando para pelo menos 6 experts, se eu não me engano foram 8 na verdade, ao mesmo tempo na maior agência de lançamentos da minha época. E os erros que eu vi que impediam que eles vendessem mais, né, que eles tivessem bons produtos. E se você não me conhece, eu me chamo Pedro, eu sou empresário, sou professor de filosofia, sou redator publicitário de formação e esse canal aqui basicamente vai te ensinar um pouco sobre o que eu aprendi nesses últimos 5 anos escrevendo, comunicando e vendendo produtos e cursos dos maiores e melhores experts do mercado. Isso seja algo bom, seja algo ruim, tá? Então, primeira de coisa que eu quero deixar claro, se o problema das suas vendas não está no produto, e quando eu falo de produto, eu falo basicamente do que você entrega, ou seja, dos seus entregáveis, eu falo da sua promessa, eu falo da sua oferta, eu falo do seu time comercial, eu falo dos funis que você está utilizando. Se o teu problema não é isso aqui, provavelmente o teu problema está em alguma das frentes de comunicação. E isso é horroroso, isso é terrível, isso é desastroso, porque eu conheço pelo menos 3 grandes erros que os especialistas do mercado digital, e você pode inclusive colocar esses especialistas entre aspas, existem 3 grandes erros que esses especialistas cometem na hora de comunicar com a audiência, de comunicar com o cliente ideal. E isso mata o faturamento, mata as vendas, e aí não importa assim, quão bom de venda o cara é, ou quão bom o time de vendas é, ele vai ter um gargalo comercial bem claro, e é isso que eu quero te explicar nesse vídeo aqui de maneira rápida, didática e fácil. Então eu falei que tem 3 erros, tá? Eu vou explicar esses 3 erros da forma mais clara possível. O primeiro erro é o mais comum de todos, né? Que é a soberba. Sim, isso parece bizarro, não é nada técnico, é algo comportamental. A imensa maioria dos especialistas, das pessoas que têm produtos digitais aqui no mercado e vendem no YouTube, vendem no Instagram, vendem no TikTok, vendem onde quiser, vendem por e-mail, vendem por WhatsApp, vendem por webinário, não importa como você vende, mas quando você vende e você não tem humildade e você é soberbo na sua comunicação, pode ter certeza, cara, você vai perder muito cliente. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Existe um problema muito grave dentro dos especialistas e vendedores de cursos no geral, que é o que eu gosto de chamar de a pessoa vira uma persona. Ou seja, ela bota uma máscara e ela começa a querer arrotar a autoridade. Ela arrota a autoridade, ela arrota vantagem, ela arrota números que não existem. Ela mente. Basicamente é isso. Ela mente. E como ela mente, como ela cria um personagem quase divino de que eu sou inalcançável, eu sou impossível de superar, vocês são meros mortais, vocês são inúteis e precisam muito mais de mim do que eu preciso de vocês, as pessoas se sentem humilhadas e desrespeitadas. Cara, é o seguinte, regra básica de venda, você só vende porque você gera valor na vida da pessoa. Não existe almoço grátis no mercado, todo mundo sabe disso. Por que uma pessoa contrata o meu serviço? Porque ela precisa da minha solução, porque ela precisa de uma visão mais estratégica de comunicação, de produto, de oferta. Por que eu contrato, por exemplo, um editor de vídeo ou um designer para compor o meu time quando eu estou tratando de um lançamento? Porque eu preciso dessas habilidades, porque apesar de eu entender, na hora de executar, eu não sou tão rápido assim. Então, quando você tem um especialista, se você é especialista, tem o seu produto aí que quer faturar acima de 6 dígitos por ano, né, ou até mesmo por mês,
e você perde a sua humildade inicial e você começa a ser quem você não é, inclusive com a sua audiência, pode esperar, cara. Você vai perder clientes, você vai vender menos, você vai faturar menos e você vai ficar perdido tentando entender por que que um negócio que faturava tão bem com o lançamento, com o perpétuo, com qualquer estratégia que seja, agora não funciona mais. E um sinal bem claro de que isso está acontecendo é visível quando você tem uma pessoa que ela começa a criar produtos aleatórios apenas porque ela acha que a audiência precisa daquilo, mas não necessariamente precisa. Isso aconteceu recentemente em um projeto que eu trabalhei, em que o expert ele já tinha falado em anos anteriores que ele não entendia de um assunto X. E o que foi que ele fez? Ele começou a vender um curso sobre o assunto X, apenas para ganhar dinheiro. Isso não funciona. Isso não funciona porque a audiência não é burra. E quando você se acha mais inteligente que o teu cliente se sente ofendido e ele não compra de você. Então, o primeiro grande erro que as pessoas cometem nesse mercado é a falta da humildade, é a falta de botar o pé no chão e entender que, cara, beleza, você pode ter um negócio, você pode estar rodando bem, mas se você esquece de quem é o seu cliente, se você esquece de o que você vende, qual é a sua solução, qual é o pedaço que você ocupa no bolso, no coração e na mente do teu comprador, você vai perder faturamento. Você vai perder faturamento. Inclusive, dia desses, eu fechei uma venda justamente usando a virtude da humildade. Porque a pessoa, eu abordei essa moça, eu fiquei mais ou menos um mês gerando relacionamento com ela, gerando valor, enviei um material, construí um funil para ela, enviei, ela gostou muito, a gente marcou uma reunião e ela me deixou falar, ela rasgou o coração dela para mim e o que ela elogiou mais foi a questão da humildade. Eu não cheguei xingando, eu não cheguei batendo na porta, eu não cheguei falando mal dela. Ela me contratou porque ela viu valor, ela viu genuíno interesse em ajudar e ela viu humildade. Imagina se eu fosse um cara soberbo que basicamente cagou no produto dela, cagou no negócio dela, disse que sem mim ela ia falir. Isso não existe. Isso não é gerar valor. E muitos especialistas fazem isso. Segundo erro que eu vejo que muitas pessoas cometem é o erro de trabalhar com persona. Olha, eu não sou nenhum gênio de marketing, eu não sou a reencarnação do Ogilvy ou algo do tipo, e nem do Washington Oliveto, mas eu sei algumas coisas sobre marketing, que é persona, ela é uma estratégia que só funciona quando você tem um espaço amostral muito grande. Isso foi uma coisa que inclusive eu aprendi com o Kevin, que foi meu mentor. Kevin Egger é um cara muito bom, recomendo que vocês conheçam, ele produz conteúdo aqui também no YouTube, muito maravilhoso, que é o seguinte, cara, persona funciona? Funciona. Persona funciona quando? Quando você tem uma quantidade de dados tão robusta, tão absurdamente cavalar, que você tem que resumir aquele cliente ideal, aquele customer avatar que você está construindo em uma pessoa fictícia, que engloba as dificuldades que você resolve, tá? Ou que você, em tese, diz possuir, diz resolver. Para pessoas que estão lançando um produto, construindo um produto e estão naquela fase inicial de negócio, que eu imagino que é o cara que ainda não chegou, que não quebrou 1 milhão por ano. Se você não quebrou 1 milhão de faturamento por ano, você ainda não precisa de persona. Se você não tem uma lista de leads cavalar, acima de 10 mil leads, por exemplo, captados, acima de 20, 30 mil leads captados, persona vai te confundir. Ela é um conceito que não é que ela não funciona, não é que não é para você. Se você quiser usar, tudo bem, mas na minha experiência, quando a gente foca demais em persona e busca o tempo todo a persona, como se ela fosse um bezerro de ouro, você perde qualidade de comunicação, de persuasão, de construção de produto, de construção de oferta. Porque, na verdade, o que resolve isso é o perfil de cliente ideal, que é uma ferramenta muito mais útil, muito menos subjetiva e muito mais sóbria do que a persona. O que é o perfil do cliente ideal? Basicamente são as informações demográficas reais das pessoas que você atendeu com base no seu produto. Então, por exemplo, eu tenho o meu ICP. Eu consigo vender para alguém que está abaixo do meu ICP? Consigo. Talvez não o meu produto principal, mas eu consigo vender algo que ajude ela. Eu consigo vender algo que faz um impacto de fato na vida dela, que faz um impacto de fato no serviço que ela presta, no produto que ela vende. Mas o meu ICP, ele é uma faixa muito delimitada de pessoas que têm um certo faturamento,
que estão em certos locais de aquisição. Então, por exemplo, por que eu gravo vídeo para o YouTube? Porque eu sei que existem pessoas aqui que podem se tornar meus clientes ou meus alunos. Então, eu estou gravando o vídeo aqui. Mas eu sei também que existe uma boa parte das pessoas que está no Instagram, então depois eu vou pegar esse vídeo e eu vou transformar em outras maneiras de produzir conteúdo. E ainda tem um tipo específico, ultra específico, que não é nem necessariamente um cliente, é mais um aluno, de pessoas que podem se tornar alunos meus e eles estão no Substack. Então eu falo com esse pessoal. Primeira coisa, eu sei onde eles estão. Segunda coisa, eu sei os problemas que eu resolvo. Cara, e aí isso tem tudo a ver com a questão da humildade. Se eu sei que eu resolvo, que eu não sei resolver gestão de tráfego avançada, aquela gestão de tráfego para lançamento, com traqueamento, com inteligência de dados super, hiper, mega complexa, eu não ofereço isso. Eu não ofereço isso, isso não é uma coisa que eu consigo resolver. O que eu consigo resolver? Eu consigo, com base em dados de tráfego, oferecer uma solução de criativo, uma solução de comunicação, uma solução de funil, uma solução de peça, um modelo, um workflow para que a pessoa implemente no trabalho dela. Se eu não domino algo, eu não ofereço. Se eu não resolvo uma dor, eu não ofereço. Mas o meu ICP ele tem uma dor que eu resolvo, então eu vou trabalhar com essa dor. Ele tem um objetivo que eu auxilio, então eu vou trabalhar com esse objetivo. Ele passa por dores, ele passa por desejos, ele passa por sonhos concretos que são resolvidos por habilidades que eu possuo. Então, por exemplo, se o cara não está sabendo se comunicar, se ele não sabe quem é o público ideal dele, eu consigo resolver isso. Né? Por exemplo, qual é o perfil ideal, digamos assim, de um médico? Tem um médico que ele é nutrólogo. Né? É uma especialidade um pouco polêmica, mas vamos supor, você tem um médico nutrólogo. O ICP dele pode ser a pessoa super magra que quer manter, que quer performance, mas o ICP dele pode ser o cara com obesidade grau 1, que está pré-diabético, que não consegue seguir uma dieta, que tem compulsão alimentar noturna, e ele se comunica para encaixar com esse ICP. Percebe que é muito melhor do que eu criar um avatar imaginário que eu nem sei se tem essas dores mesmo. Inclusive isso foi o que uma cliente minha, quando eu entrei no projeto dela, ela me trouxe essa dúvida que era: eu não sei se as dores que eu digo que eu resolvo são as dores que os meus clientes realmente têm. Isso é falta de ICP, isso é falta de um perfil de ICP bem tratado, bem diagnosticado. Inclusive uma das coisas que eu fiz com ela é justamente entender esse perfil de ICP para que a gente pudesse vender melhor. Então esse é o segundo erro, é você se comunicar com uma coisa abstrata demais, distante demais. E tem tudo a ver com a questão da humildade. E o terceiro erro, que assim, desdobra também desses dois, é só venda aquilo que você consegue entregar. Isso é um erro assim, crasso que as pessoas cometem. Ah, Pedro, mas eu preciso de dinheiro. Meu filho, todo mundo precisa de dinheiro hoje em dia. Todo mundo quer construir algo, todo mundo quer trabalhar bem. Mas se você não consegue entregar algo, você não, de maneira alguma, você não faz. Você não comunica o que faz. Muitas pessoas, quando vão vender um produto, quando vão fazer o seu curso, quando vão comunicar o resultado que eles oferecem coisas tão intangíveis, tão distantes, tão abstratas, que a pessoa nem consegue acreditar que isso é verdade. Isso foi, inclusive, de novo, eu estou trabalhando num projeto de um especialista, que eu não posso falar o nicho dele por questão de privacidade, mas um dos feedbacks que o chefe de redação lá deu para uma peça que foi veiculada no lançamento isso aqui está muito abstrato. E uma regra, existem 3 coisas, né, que garantem que a sua copy, que a sua comunicação está clara, que é basicamente, cara, eu consigo imaginar isso, eu consigo provar que isso é verdade, né, e só eu consigo fazer isso. Se essas 3 respostas são sim, então você tem um produto bom. Mas muitas pessoas, quando vão comunicar o produto, que isso não é nem da parte da construção do produto em si, isso está mais na comunicação do produto, elas falam coisas que não são tangíveis, não são imagináveis, elas falam coisas que não são, tu não consegue confirmar, não consegue falsificar, ou seja, não consegue nem provar verdadeiro nem falso. E o terceiro, falam coisas... Qual era o terceiro, meu Deus? Me deu um branco agora na cabeça. É falsificar, Caramba, realmente me deu um branco. Me deu um branco. Que só você consegue fazer.
Lembrei agora. Então você tem esses três, né? Esses três nãos ou sims. Então a galera vende coisa genérica, a galera vende coisas abstratas e a galera vende coisas que qualquer um consegue fazer. Qualquer treinador físico nesse mundo consegue dizer, olha, eu vou te dar aqui um plano de treino de 4 semanas e eu vou te trocar esse plano de treino uma vez a cada mês. Qualquer cara que se formou em educação física faz isso. Até gente que não é formada em educação física. É por isso que você tem pessoas do mundo do fisiculturismo que não têm educação física no diploma, mas sabem passar treino, né? Ah, eu vou te mandar um cardápio personalizado. É por isso que você tem pessoas que não são nutricionistas, isso inclusive é crime, vendendo dieta por aí. O cara não é nutricionista, mas ele vende um cardápio. Por quê? Porque é uma coisa tão geral que até o teu nutricionista perdeu essa exclusividade. Entendeu? É por isso que, infelizmente, você tem pessoas se dizendo terapeutas hoje em dia, né? Se você balança um galho, cai um terapeuta. Terapeuta holístico, terapeuta sistêmico, terapeuta de família, terapeuta de casal, terapeuta de cachorro, terapeuta de hamster da Tailândia. Tem terapeuta para tudo. Dizendo que ele faz psicoterapia. Por quê? Porque psicoterapia não é uma atividade privativa do psicólogo e, portanto, qualquer pessoa pode fazer. Mesmo que a pessoa tenha feito um curso de, sei lá, um final de semana e não tenha se comprometido com metodologia, com escolas de psicoterapia, enfim. Então, quando as pessoas vendem coisas que são intangíveis demais, porque elas querem a todo momento forçar a venda, e elas têm essa ideia retardada de copy, de que copy é aquilo que tu vai, não, eu vou aqui mentir. Eu vou aqui enfeitar, eu vou jogar gatilho mental. Meu filho, gatilho mental é a tua mãe. Gatilho mental é a tua mãe. É isso que o gatilho mental é. Uma senhora de idade gorda, diabética. Não, gatilho mental não é isso. Na verdade, gatilho mental é a última coisa que você usa. Gatilho mental você usa no final de uma mensagem, no começo de uma mensagem para dar o gancho inicial, porque tem um componente neurológico e tudo mais, mas ele não é o grosso da sua comunicação. Então, se você é mentiroso, se você não é humilde, se você não fala com quem você de fato pode atender e se você mente a sua oferta, né? E aí eu não estou falando de empilhamento, não estou falando de você enfeitar, porque isso é o que garante uma boa oferta. É uma boa oferta, a gente vai ter, quando eu for falar um pouquinho sobre por que seu produto não vende, você vai entender que oferta é o que manda, né? Mas não é isso que eu estou falando do principal. O principal é você não pode fazer algo, prometer algo que você não entrega, e só o que tem hoje em dia são pessoas fazendo isso. Então, quando você for fazer a sua régua de comunicação, quando você for pensar na sua linha editorial, né, quando você for pensar nos conteúdos que você vai produzir para vender o seu produto, lembra disso. Lembra dessas 3 regrinhas? O que você oferta tem que ser tangível na cabeça da pessoa, ou seja, não pode ser uma coisa milagrosa, não pode ser uma panaceia, uma cura para todo mundo. Tem que ser algo que só você pode fazer. Pedro, mas como é que... Você acabou de dizer que todo treinador físico ele tem, consegue passar plano. Mas aí você tem que ser espertinho, meu garoto. Você tem que saber falar disso de uma maneira mais inteligente para que não pareça uma coisa genérica, que é o que faz a maioria das pessoas não quererem marcar consulta com você e nem te darem o benefício de interagirem com você, porque tu é tão genérico que a pessoa perde o interesse, ela brocha. Ela brocha do teu pitch, ela brocha do teu conteúdo, ela brocha do teu carrossel. Aquele famoso carrossel, 3 coisas que você não pode fazer se está fazendo dieta. Meu amigo, isso é muito ridículo, isso é genérico. Tá? Então não seja genérico, não seja exagerado, não seja mentiroso, seja único, tangível, isso é muito importante, seja tangível e tenha algo que é provável, que você pode provar. Olha, tá aqui, ó. Por isso que método funciona muito. Se você seguir o meu método, que é dividido em tantas partes, você vai ter x, y, z de resultado. Então, essa é basicamente uma aulinha básica sobre comunicação para infoprodutos. A gente fez aqui uns 20 minutinhos de aula, rápido, bom, ligeiro e delicioso. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a curtir e compartilhar com seus amigos, mesmo que seja para criticar, se você acha que é merecível de crítica. Se você discorda, pode discordar, eu não vou ter nenhum problema, a gente está aqui para conversar. Se você quiser saber mais sobre o que eu tenho para ofertar, eu deixei o link aqui embaixo do formulário de aplicação da minha assessoria de comunicação, para que você possa se tornar um assessorado meu. E se você quiser um produto mais avançado, ou seja, eu viro o seu estrategista, eu viro o seu redator publicitário, eu produzo as suas peças publicitárias e cuido do seu lançamento, dos seus produtos e tudo mais,
você pode me chamar para uma consultoria também, tá? Então é isso, eu agradeço pelo vídeo, agradeço por você ter visto até aqui, pela sua paciência, um cheiro no seu sovaco, Deus abençoe e tchau!